Ensinar com amor. Onde se ensina compaixão? Como se ensina compaixão? O lugar da compaixão não é o lugar do conhecimento, é no coração. É do coração que a ética surge como determinação viva do corpo. Como se educa o coração? Conhecimento sem coração é demoníaco. Texto do queridíssimo, eterno Rubem Alves. Aí a gente já aproveita para deixar a indicação do livro Rubem Alves por uma Educação Sensível. Salve, salve, amigos! Eu sou Gervásio Neto, ou apenas Neto, sou filho do diálogo, sou devoto do encontro, sou da tribo do abraço, e esse é o podcast Comunicação Positiva, em seu quarto episódio, tendo a alegria hoje de receber doutora Anique Rebelo, promotora de justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, psicóloga e mestranda em intervenção psicológica no desenvolvimento e na educação. Tem mais coisa ainda, gente, mas a gente vai conversando à medida que o tempo vai passando. Antes eu quero te agradecer, doutora, pela presença, pela disponibilidade em estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço o convite para participar de um programa com esse astral, essa vibração tão positiva, comunicação positiva, né? A gente estava conversando sobre como isso é importante nos dias de hoje. A gente assiste a tantas situações dramáticas, difíceis, desafiadoras, especialmente na infância. Então, tem um programa que oportuniza um espaço para a gente tratar de como enxergar a vida por uma ótica positiva. Não, para Vamos que vamos. Antes de iniciar, eu preciso agradecer a quem apoia esse projeto. Estamos aqui no estúdio 1, o estúdio de podcast do Barão Coworking, onde temos uma mini sala de reunião, endereço fiscal e estúdio de podcast, aqui na rua Barão de Miracema 397. Também na rua Barão de Miracema, mas número 410, Casa das Arábias. Ontem eles fizeram um arroz árabe. Eu estava vendo, gente, um arroz árabe, filé mignon, damasco, grão de bico, a cebolinha crocante. Eu sou cliente. também. Beijo para a Letícia, para o Bernardo. Quiosque do Fred Atacado. Você que tem loja de açaí, de Pádua até Cabo Frio, melhor distribuidor aí de produtos ligados a açaí. Procura meu amigo Júnior Ronco, lá no quiosque do Fred. Diga que viu esse episódio e ganha um desconto de 80%. Mentira, senão o Fred vai me matar. Pérez e Fernandes Soluções Empresariais, contabilidade médica da área da saúde, planejamento previdenciário, parceria lá do meu amigo irmão Marcelo Fernandes com Gisele, sua esposa, na rua Doutor Luiz Sobral, 52, no Parque Tamandaré. E hoje chegando um parceiro novo, Andaimes Locan, desde 1995, montando soluções, aluguel de andaimes, betoneiras, marteletes, tem coisa aqui que eu nem sei o que é, Kailan. Escoras metálicas, procurar o meu amigo o tricolor Luiz Alberto, lá na rua Ângelo Faez, número 12, Parque Aurora, ou nas redes sociais, né, desse povo todo. Doutora Anique, mas vamos começar aqui o nosso papo. A gente estava conversando aqui antes para ter uma conversa até aqui, né, ter um papo assim, até mais solto, e eu esqueci de uma coisa que eu tinha que te perguntar, não precisaria perguntar antes, mas eu sempre tento aqui começar a conversa pedindo ao convidado, à convidada, um local, uma instituição que esteja precisando de algum tipo de ajuda. Tem Entendi. algum local assim que você gostaria de indicar? Uma ajuda material, uma ajuda emocional, às vezes é a própria ajuda da pessoa ir até o local e fazer um trabalho voluntário, né? Exatamente. Eu acho que então eu vou sugerir, sim, nós em Campos temos 8 instituições de acolhimento de crianças e adolescentes, que são mantidas pelo poder público municipal, materialmente, né, e também com recursos humanos, enfim, tudo que é necessário para o dia a dia. Mas é fundamental
que visitas sejam feitas, que a comunidade esteja presente, possa levar afeto, carinho, atenção, brincadeiras. Então, quem quiser, é só se informar, né? Fundação Municipal da Infância e Juventude de Campos e conhecer quais são as instituições, os endereços, os horários em que a comunidade pode estar visitando e levar um pouco de carinho e afeto. Eu acho que é isso o que mais Porque a estamos gente, precisando. a gente fala muito sobre a questão material, que é muito importante, mas o afeto, o carinho, o olhar, o abraço, o silêncio, a escuta, né? Isso é fundamental, quanto mais em se tratando de criança e adolescente. Eu quero começar nosso papo voltando no tempo. Gostaria que você nos falasse sobre uma certa noite de domingo, quando você tinha 11 anos, estava lanchando com a sua família num trailer. O que aconteceu nessa noite que mudou a sua vida? Quando eu vi esse vídeo, eu Nossa. falei, eu me arrepiei. Já começamos com Já emoções. começamos, porque eu falei com você, ó, tem umas perguntas, mas eu não vou te... Ai, Algumas eu, né, a gente... é. Mas essa aí é porque realmente mexeu muito comigo quando você relatou aquilo e quanto mais gente souber disso... De fato, esse é um episódio da minha vida que me traz muita emoção, porque eu era ainda uma menina, né? Tinha 11 anos de idade, e eu me lembro de que a gente tinha um hábito na família, meus pais, eu e minha irmã, a gente sempre aos domingos ia lanchar num trailer, que ficava na área central da cidade. E tinha, de vez em quando, crianças, adolescentes pedindo, e esse menino se aproximou da gente, e logo meu pai identificou que ele estava com fome, e comprou um sanduíche, e ele ficou conversando com a gente. E ele contou, então, a história dele, né? Ele veio da Bahia, fugindo, pedindo carona de caminhão e tudo mais, e eu fui ficando, à medida que ele contava, muito impressionada com aquilo. E porque ele tinha um pouco mais que a minha idade, né? E não tinha ninguém por ele. E aí meu pai se sensibilizou também, levou ele para nossa casa. Naquela época os riscos não eram tão intensos como hoje em dia, né? Ele levou ele para nossa casa e me prometeu que ele ia cuidar, que ele ia dar um jeito. E aí, enquanto ele fazia contato com as autoridades, enfim, para saber que medidas protetivas poderiam ser aplicadas, ele foi embora. Ele sumiu no mundo e a gente nunca soube notícias Eu ia dele. perguntar isso, se em algum Nunca momento... soube. Hoje ele era mais velho um pouquinho que eu, né? Então, não sei se está vivo, Mas é se não aquela está. pessoa que entra na vida de vocês, né? Porque Entra na sua vida, mas na vida da família e exatamente. causa E um quando terremoto. me falaram que ele tinha sumido, que ele tinha ido embora lá de casa, eu entrei em desespero, eu queria que fizessem alguma coisa, que achassem ele, Quantos como que ele dias, podia. mais ou menos, ele Ele com uns ficou? 3 dias, porque era um domingo e a gente precisava de uns dias úteis para. Meu pai falou com o juiz da infância na época, né, para que ele tentasse localizar a família, enfim. A estrutura de proteção à infância naquela época não era Não, como era hoje, outra né? legislação, né? Bem Não tem nem... diferente. Então, se tentou, era chamado de juiz de menores, né? Uhum. E ele estava tentando localizar, fazer alguma coisa, mas antes disso ele desapareceu. E eu fiquei realmente desesperada. A minha sensação de sofrimento aquele dia, de imaginar que ele não tinha ninguém por ele, realmente foi uma coisa que me marcou. E dali para frente eu passei a ter assim uma necessidade mesmo de conviver com outras histórias parecidas com a dele. Quase como se eu fosse encontrar alguém que estivesse vivendo aquela situação que eu pudesse dar a ajuda que a gente não conseguiu dar E, aquele na dia, sabe? verdade, esses encontros, ao longo desses anos todos que a gente vai Acabaram, falar, foram vários encontros nesse foram sentido. vários. Eu estava lembrando aqui com ela que quando eu ainda fazia faculdade de Direito, e eu fui fazer faculdade de Direito mais velho, e também ia, voltava, parava e tal, mas que eu cheguei a estar em audiências, né, com a doutora Nick, e tinha a sala dela, tinham brinquedos para as crianças. Aquilo nunca saiu da minha cabeça. Hoje eu estou muito feliz e muito honrado de ter você aqui, porque esse cuidado, eu não sei, deve ter quase 20 anos isso. Porque tem 20 anos, né? É, Então, assim, esse tipo de cuidado, de sensibilidade, de olhar, de compaixão, né? A gente começou aqui com um texto que fala sobre compaixão. verdade. E outra coisa que eu queria falar, que coragem do seu pai
né, o seu pai, seus pais e tal, mas você falou aí muito do seu pai, que seu pai, né, abraçou a ideia e quis, porque com duas filhas, mulheres, você tinha 11, não sei se sua irmã era mais nova, mais nova, mais nova. Colocar É, um menino de rua, assim, né, eu não gosto é. muito de usar essas expressões não, né, mas Uma e pessoa colo... desconhecida, que é, estava em situação né, de com duas, vulnerabilidade, mas que também. exatamente. A ideia dele era que esse acolhimento fosse transitório, até ele encontrar, junto Mas ao juiz da infância, mesmo assim, uma saída. Mas ali não tinha. Assim, a emoção não deixaria ele ignorar aquele sofrimento. E era um domingo, quer dizer, para onde ele ia levar, né? Então, era um domingo à noite. Eu e acho naquela que época a gente não tinha tanta criança nas ruas não, assim, não tinha. E também não tinha tanta violência, não né? tinha. E, então, assim, era possível perceber que era uma história de sofrimento, não uma história de infração, sabe? Aham, aham. E que ele precisava mesmo de ajuda, né? Ele fugiu da família por violência. Então, mas E isso foi relatado ele por foi ele, né? relatado por ele, né? Foi relatado por ele, um pai Da violento Bahia, né? da Bahia. Enfim, são muitas histórias parecidas com a dele, né? E eu sempre quis, de alguma forma, acabei me conectando com outras muito parecidas e Uhum, acabei dedicando imagino. minha vida de trabalho a isso, né? Só que nunca foi uma coisa assim tão organizadinha na minha cabeça. Foi acontecendo, né? Então hoje, quando eu olho para trás e relembro esse fato, eu vejo que ali foi de fato uma experiência marcante que reverberou no resto Com das certeza. escolhas. Eu vi a sua emoção aí quando É, eu perguntei e tal, porque realmente imagino que tenha sido muito, muito marcante. Você acha que se já existisse o Estatuto da Criança e do Adolescente naquela época, alguma coisa poderia. Eu faço essa pergunta já emendando aqui. O Estatuto da Criança e do Adolescente é de 1990, né? E é uma lei que existe graças à Constituição. É isso? Não fosse a nossa Constituição tão criticada, né, amaldiçoada por alguns, a nossa Constituição cidadã, a gente não teria nem Código de Defesa do Consumidor, nem Estatuto da Criança e do Adolescente, mas eu queria que você falasse sobre a importância do Estatuto da Criança e do Adolescente. exatamente. Nessa época, né, em que esse fato que a gente acabou de conversar aconteceu, se tivesse o estatuto, a primeira providência seria chamar um conselheiro tutelar, que hoje já existe, graças ao Estatuto da Criança e do Adolescente, né, foi previsto no estatuto, que de fato é um desdobramento de direitos e garantias que foram estabelecidas pela Constituição Federal em 1988, com vistas a dar detalhes, né, e estabelecer um sistema de garantias a essa garantia geral que a Constituição fez, estabelecendo que a responsabilidade por crianças e adolescentes não era mais só do Estado, mas sim de toda a sociedade, da família e da escola, e de diversos direitos básicos, desde educação, saúde, convivência familiar, a lazer, esporte, enfim, a tudo que fosse necessário para o desenvolvimento infantil adequado. Então, precisava de uma lei para detalhar isso melhor, que foi já um avanço, uma garantia da Constituição. E assim nasceu o Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990, num contexto em que as crianças e adolescentes se desenvolviam muito diferentes Ah, sim. né, do nosso contexto A atual, gente vai falar né? disso já já, né? Vamos falar sobre essa educação digital tão necessária. Eu me lembro muito quando eu estava na faculdade e a aula sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente tinha uma expressão que me chamou muita atenção até hoje. Agora ela voltou aqui. Princípio do melhor interesse da criança. Isso. Né? Como é Uhum. que funciona isso, doutora? Exatamente. Essa é a base de tudo, né? Até o Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990, criança, na verdade, adolescente, era visto como objeto de direito, né? Então havia o Código de Menores, era assim chamada a lei que tratava, né, de tudo que envolvia a adolescência. E o objetivo maior era o de punir, de apresentar sanções para aqueles adolescentes que cometiam atos infracionais, nem era assim chamado, atos infracionais. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele trouxe uma revolução, uma nova visão a essa ideia.
Eles passaram de objetos de direito a sujeitos de direito, titulares de direitos importantes, direitos básicos e indispensáveis para que eles pudessem crescer de forma saudável e adequada, né? Então foi uma evolução nesse sentido e ele é todo fundado exatamente nesse princípio, né? Do melhor interesse da criança. Então, quando se escolhe uma política pública por um gestor público, deve-se levar exatamente esse norte em consideração. Isso atende ao melhor interesse do desenvolvimento infantil, do desenvolvimento do adolescente, a garantia desse sistema que estabeleceu e consagrou esses direitos. Esse é um norte fundamental no desenvolvimento da infância. Ai, que alegria, gente, receber essa aula aqui ao vivo. Doutora Nick, o ECA envelheceu mal? Então, eu acho Estou perguntando assim... isso porque tem gente que é muito crítica, né, em relação verdade. ao ECA. Eu sou fãzaço, sempre fui. Eu acho que são necessários ajustes, como em qualquer legislação, até porque a questão digital e tudo mais. Quero falar sobre o ECA digital, que eu sei também que você está fazendo. Então, envelheceu mal? Então, eu acho assim que o ECA amadureceu, né? E amadureceu com uma base muito bem estruturada, porque o que o ECA fez foi estabelecer os principais direitos: direito à saúde, à convivência familiar, como a gente falou, o lazer, ao esporte, a família, né? Convivência familiar, convivência social, a educação. Isso não estava estabelecido claramente antes. Então, se a gente hoje pensasse o ECA ele já não está atualizado, então ele perdeu a sua importância. E acabasse com o ECA, a gente Meu Deus, perderia todo que esse avanço, retrocesso, né? meu Deus. Então ele de E fato tem gente que defende isso, né? Tem gente que pois defende é. coisas assim. Eu diria que ele assim é a base da casa, da Sim, estrutura de uma casa, né, que a gente, por analogia, poderia pensar de um sistema de garantias à criança e ao adolescente. Mas, de fato, o contexto em que ele nasceu era muito diferente da muito época atual, diferente. né? Predominava naquele momento, no desenvolvimento infantil, hábitos muito diferentes. As crianças brincavam na rua, andavam de bicicleta, jogavam bola, lanchavam na casa dos amigos. Se ia se fazer uma pesquisa escolar, por exemplo, se ia buscar nas enciclopédias, nos livros, levava-se horas, muitas vezes, para concluir dias. Hoje, né, Barça, Delta Júnior, né? exatamente, né? exatamente, esse tempo Não tinha aí, Google não, Kailan, né? era isso aí. Exatamente. Hoje, essas brincadeiras vêm cada vez mais sendo substituídas pelos jogos eletrônicos, as relações vêm sendo intermediadas por uma tela, as relações virtuais. Crianças conversam com outras crianças, isso quando não é um perfil falso, né? Sem nem ter nunca visto aquela criança muitas vezes ou aquele adolescente. E estabelece assim uma relação virtual, às vezes até íntima, sem nunca ter se visto. E as pesquisas, basta apertar um clique ali, fazer uma pergunta, que essas pesquisas, pela inteligência artificial, por uma busca eletrônica, a resposta já aparece. Então, tudo isso gera um impacto no desenvolvimento infantil. Então, aquelas leis, aqueles direitos que foram garantidos, embora continuem sendo muito importantes e atuais, elas precisam de um reforço, né? E esse reforço vem sendo trazido por outras leis ao longo desses anos, que vem atualizando a proteção à infância de alguma forma. E aí a gente pode destacar, por exemplo, as mais recentes, que envolvem a era digital, que vem sendo tão desafiadora, né? Como, por exemplo, a lei que restringiu o uso dos celulares no ambiente escolar, Nossa, que durante as avanço, que aulas, avanço. né? Também temos aí o ECA Digital, que nasceu em meio a esse debate nacional que foi provocado por uma denúncia do influenciador digital, no sentido de que crianças estavam sendo exploradas de forma adultizada, erotizada, inadequada. Isso reverberou num nível de intensidade que acabou levando o país e o Congresso Para Nacional se a mobilizar. acelerar a votação de projetos de lei que já estavam em curso e resultou aí no ECA Digital, que, embora aprovado ano passado, entrou em vigor mesmo para valer em março desse ano, dia 17 de março, e trouxe uma série de inovações que vêm atualizar essa proteção da infância
que o ECA não pôde prever naquele tempo, porque os costumes sociais eram outros Que ainda. atualizações, assim, dá para citar uma ou duas, assim, para a gente só ter uma Sim, sim. ideia? O ECA Digital, por exemplo, ele trouxe, ele tem como foco a proteção da criança e adolescente no ambiente online, Aham. né? Então ele passou a obrigar as plataformas a oferecerem aos pais, de forma mais facilitada e prática, meios de controlar e supervisionar essa utilização. Inovações também, por exemplo, a autodeclaração de idade, de dados para acesso a uma plataforma, ela passou a ser proibida, porque aí a criança ou o adolescente preenchia ali qualquer data de Sim, sim, nascimento, que às vezes não exato. era adequada, né? Então isso passou a ser proibido. Hoje é necessário, algumas plataformas adotam o reconhecimento facial, outras a apresentação de documentação. Outra inovação interessante é que contas de adolescentes com menos de 16 anos, elas têm que estar atreladas a um responsável legal. E esse responsável legal, ele pode bloquear conteúdos, definir tempo de tela, ele pode inclusive bloquear pessoas. Que Então, maravilha. então os pais hoje, a partir do ETA Digital, passam a contar por uma imposição às plataformas com ferramentas mesmo para que essa supervisão, essa proteção possa ser exercida. O importante é utilizar essas ferramentas. Não, com certeza. E eu estou aprendendo aqui mais, porque eu cheguei a ver alguma coisa, mas é outra coisa. A aula ao vivo, assim, Essa com conversa quem. sempre Ah, flui enriquece. muito melhor, flui muito melhor. Vamos aqui a mais umas perguntinhas aqui, que a gente escolheu, tendo como base o assunto de hoje, infância e adolescente, mas são perguntas mais pessoais, Sim, para dar vamos um lá. refresco aqui também. Qual desenho animado você voltaria a assistir de pijama agora mesmo? Então, com essa pergunta me vem à cabeça assim imediatamente um desenho que eu não vi na minha infância, mas que eu vi muito com os meus filhos pequenos. Não sei se ainda passa, talvez nem passe mais, mas era o Caiu. Caiu era uma criança, era a rotina dele, o cotidiano dele. O desenho tinha esse foco. E ali ele vivenciava vários desafios, desde o medo de palhaço, por exemplo, a necessidade de ajudar o pai a coletar flores, folhas caídas no inverno, Que a legal, lidar com a gente. irmãzinha, que era menor que ele, e vivenciar as relações familiares. O desenho tinha esse foco, Que né? E eu maravilha, assisti gente. muito com os meus filhos. E a ideia era sempre muito positiva e sempre sob a ótica da criança. Então eu sempre fui muito interessada nisso, né? Aham. Via com Você já era eles, promotora nessa época. já era promotora, já Então atuava na tinha esse infância. cuidado já com os filhos, né, de não, Era não é qualquer conteúdo também. Eu não, exatamente, era um conteúdo muito educativo. eu Não sei assisti a se Johnny existe o Bravo com Caiu meu ainda. filho, Johnny Bravo. Meu Deus do céu. Quais foram as três comidas da sua infância, ou uma ou duas, que tinham gosto de felicidade? Que te traga uma nostalgia assim, Eu acho assim. Eu vou lembrar aqui de uma que a minha mãe fazia às vezes, assim, que nem era fresquinha, mas ela tornava fresquinha, né? Às vezes para jantar fazia lá um arroz com carninha moída, mas ela achava um jeito de picar um pouquinho de pão de sal com manteiga, olha misturava só. aquilo tudo e aquilo me remonta mesmo a essa ideia de infância. E eu me lembro já como mãe, né? Eu fazia, ó, vou fazer comida de mãe hoje. O Aí que era isso? fazer. Era esquentar arroz com carne moída, jogar uns pedacinhos lá Gente. de pão de sal na manteiga antes, que davam. Tem coisas que realmente ficam como uma acolhida, né? Sim, Como uma sim, sim, experiência sim, sim. de acolhimento. Memória afetiva, né? É, Memória afetiva. Vamos lá. Educação digital. Eu acredito muito na internet. Eu acredito que a internet não precisa ser só vilã. Inclusive, a gente está conversando muito sobre isso aqui. Mas a gente sabe que com criança, com adolescente, com pessoas mais velhas, a gente está vendo a questão das bets aí. Aliás, uma pergunta que eu depois quero fazer é porque eu já vi pesquisas também que crianças e adolescentes estão infelizmente. indo também, né, causando muitos transtornos. Mas eu acredito na internet como isso que a gente está usando aqui hoje. Esse podcast nasceu dessa intenção, de usar de uma maneira positiva. Como é que
essa questão da educação digital pode nos ajudar nesse sentido? Pode ajudar as crianças, aos pais, aos avós, aos responsáveis? Então, eu acho que, assim, a expressão educação sempre é algo desafiador ao longo das gerações, né? E esses desafios vão mudando. Eu lembro que antigamente, né, a preocupação dos adultos era orientar as crianças sobre os perigos da rua, não conversar com estranhos, não É, aceitar brinquedos. Hoje as ruas estão nas nossas casas, exato. né? Está no quarto do filho, né? Exatamente. A Ali é o distância de um perigo clique maior. ali, a distância de um clique no celular, de um tablet, de um Aham. computador, e a criança está ali completamente exposta a ser abordada por qualquer pessoa de qualquer parte do mundo. Então, eu acho que assim essa conscientização dos pais é muito importante. Então, a educação digital nada mais é do que estender as orientações que a gente já tem o cuidado de oferecer aos filhos no processo educativo no mundo offline para o ambiente digital, né? Adaptar as orientações, os limites, ter como foco dos diálogos aquilo que é vivenciado por crianças e adolescentes no ambiente digital. Estimular a capacidade crítica do conteúdo que ele está olhando, da maneira como ele se apresenta, com quem ele se relaciona, aproveitar mesmo momentos em família para estar trabalhando essa educação através do diálogo, através de situações que são do cotidiano, mostrando de uma forma positiva aquilo que é positivo e negativo aquilo que é negativo, Sim, né? sim. Estabelecer o limite das telas, assim como o pai e mãe estabelece a hora de se alimentar, é a hora de dormir, a hora de Aham. estudar, né? A Aquilo gente que tinha faz isso na nossa mal infância, né? O pai e a mãe chegam, não, tá na hora de dormir, vão desligar a televisão, exatamente. tá na hora de estudar e tal. E Então, hoje, saber estabelecer o tempo de tela, o limite para utilizar aquilo, o limite de conteúdo, o que ela vai acessar ou não, tudo isso é educação digital. Na verdade, com o ECA Digital, que a gente falou, né, essa lei que ganhou aí uma notabilidade nacional, a educação digital passou a ser prevista como direito, está lá no ECA Digital. Que é direito de toda criança ser supervisionada e orientada para usar o ambiente digital. Está expressamente previsto. Então, foi acrescido a um dos deveres inerentes ao poder familiar, do pai e da mãe, né, a esse dever de fazer essa supervisão no ambiente digital dos filhos. Isso é muito importante. é muito importante também o trabalho que vocês têm feito, e que a gente estava conversando aqui antes, desses debates, desses encontros, em mais de 250 escolas da rede privada e da rede pública, aqui, só de De campus, campos. aqui de Campos, que já é um avanço enorme em se tratando de campus. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque a gente estava conversando aqui antes, fiquei feliz da Exato. vida que há pouco tempo você esteve no liceu, eu sou liceísta, né, e tal, É, então de alguma forma, e a gente sabe, né, assim, 1990, por exemplo, que é o ano em que o ECA nasceu, eu estava no liceu no terceiro ano. Durante anos e anos, eu julgava aquele 1990 como o melhor ano da minha vida. E aí, quando eu vi hoje o teu vídeo lá no liceu, falei, caramba, que bom que alguém do liceu enxergou que isso é extremamente necessário. Porque a gente vê tanta crítica, principalmente se a gente for falar de rede pública, houve um desmantelamento, né, nesse sentido. Então, eu queria que você falasse sobre essa importância de vocês irem às escolas. Você ia à exatamente. escola, a equipe, eu não sei, eu queria que você nos explicasse como que isso funciona. Eu tenho visitado muitas escolas e tenho feito audiências públicas lá na sede do Ministério Público, com diretores de escola, secretária municipal de educação, gestores que representam a Coordenadoria Estadual de Educação, Aham. professores, diretores de escola, e também ido às escolas para estar com os alunos e com os professores, como aconteceu no caso do Liceu e vem acontecendo já há algum Teve na tempo em auxiliadora várias também, escolas, na né? Auxiliadora também, escolas da rede municipal, né, também. E por quê? Porque, na verdade, a gente estava falando da educação digital sob o ponto de vista da família, mas a educação digital também se tornou um dever das escolas.
Em Com certeza. 2023, né, uma lei que é essa que instituiu a Política Nacional de Educação Digital estabeleceu que as escolas deveriam se preparar de 2025 para 2026 para estarem oferecendo no currículo escolar obrigatório a educação digital, seja como um assunto, um conteúdo transversal às matérias obrigatórias, português, matemática, seja como uma matéria específica mesmo. Mas o fato é que já é um dever da escola ter isso no seu plano político-pedagógico. Qualquer escola que ofereça educação básica, da rede pública particular ou não. Então, a gente lá no Ministério Público criou um procedimento, que é um inquérito civil, para avaliar se as escolas de campus já estavam cumprindo a lei, já estavam inserindo em seus currículos, na prática, a E educação aí? digital. Aí fizemos mais de 3 audiências públicas e expedimos uma recomendação, que é um ato, é uma prerrogativa do Ministério Público, da promotoria que atuam com das promotorias que atuam com atribuições na infância, de recomendar que haja uma adequação legal. E as escolas de campus, então, todas receberam essa recomendação. E as audiências foram realizadas exatamente para que esse tema pudesse ser debatido, para falar sobre detalhes dessa recomendação, porque é dever da escola criar protocolos de prevenção a práticas que constituem violações de direitos. Bullying, cyberbullying, violência no ambiente escolar, e outros tipos de violações de direitos. É um dever da escola. A escola não é mais apenas um espaço de transmissão de conteúdos de português, história, né? Ela é um espaço de convivência. Sim. Ali a criança tem a oportunidade de desenvolver habilidades sociais, emocionais, habilidades cognitivas, habilidades cinéticas. Enfim, ali ela aprende a gerir emoções, né, que habilitam ela para a vida adulta. E a escola precisa fazer parte dessa formação Essa rede de mais apoio, ampla, né? né? Exatamente. Então, a educação digital pela escola é isso, é tratar desses temas não só com as crianças e adolescentes, mas com professores, com pais, com toda a comunidade escolar, para que a gente esteja atento ao que acontece nesse mundo paralelo que é a convivência virtual no ambiente digital. E quando um professor ou uma professora tem ciência de que um aluno, uma aluna está sofrendo um cyberbullying, por exemplo, e isso é muito sério, gente, né? O pessoal, eu tô com 54, então, antigamente a gente podia fazer, brincar, hoje tudo é mimimi e tal. Não, isso é muito sério, né? E uma professora tem ciência, descobre, ou uma aluna chega e conversa, se abre com essa professora de repente vai até a direção da escola e a direção da escola não faz nada. Então, é muito importante falar sobre isso de fato. Você falou, muita gente acha que é mimimi, né? Né? Porque é importante que a gente consiga separar o que é bullying e cyberbullying do que é apenas um conflito no ambiente escolar, um Sim, desentendimento, sim. uma discordância, né? O bullying ou o cyberbullying, ele é a prática de uma conduta por uma pessoa ou por mais de uma pessoa, direcionada a uma outra pessoa ou um grupinho Um de outras grupo. pessoas, né? Com a intenção de intimidar, de causar sofrimento, de causar humilhação, de causar constrangimento, por meio de uma violência física ou psicológica. Isso é que é bullying e cyberbullying. Cyberbullying quando isso é praticado no ambiente online, em que outras pessoas têm conhecimento, E é é cada mais grave vez ainda, mais frequente, né? cada vez mais frequente. Então, é dever da escola, uma vez ciente disso, comunicar às autoridades, notificar os pais dos alunos envolvidos, tanto daquele que está sendo vítima, quanto daquele que é autor, e adotar essas providências e registrar formalmente quais são essas providências. Na verdade, é dever da escola ter um protocolo, uma sequência de passos, né, para que desde que a professora, nesse exemplo, né, tenha tomado ciência desse fato, ela possa ir ali anotar. Por exemplo, vamos supor que a escola tem um formulário padrão, pode ser eletrônico, pode ser físico. Então, a professora tomando conhecimento de que essa situação está acontecendo, ela pode depositar naquele campo do formulário, ela identificou a situação tal, no dia tal, com a pessoa tal, e que ela solicita providências. E aí a direção vai dar o outro passo, ou a coordenação, que é comunicar a família, chamar se a escola
conta com estrutura de psicólogo, psicopedagogo, também pode estar atuando nisso, fazer essa interlocução. E é importante o protocolo, porque o protocolo, ela identifica quem cumpriu a sua parte, né, a sua responsabilidade. No caso, essa professora foi até a direção, comunicou, mas a direção nada fez. Então, todos vão responder por isso. Há uma cadeia de atos, né, que envolvem toda a situação. Então, o protocolo, ele ajuda nisso, ele dá transparência à ideia e ao que a escola, de fato, está fazendo diante daquela violação de direito. Agora, uma outra pergunta, que eu lembrei de uma situação que uma amiga muito querida está passando, acho até que já está um pouco mais calmo. Não vou citar, logicamente, o nome da escola, mas uma escola particular muito conhecida, muito conceituada aqui em Campos, em que essa amiga tem uma filha de 6, 7 anos e que já teve dificuldades com professoras. As professoras não se trata de bullying, mas na questão do relacionamento, do tratamento mesmo. Nem sei se chega a ser bullying. E aí, como é que funciona isso? Então, essa relação professor-aluno, a gente tem visto cada vez mais histórias que mostram que tanto a gente tem visto o professor como vítima, muitas vezes, da prática de atos. Aliás, eu quero só fazer essa ressalva, até porque eu também sou professor. Mas, assim, eu acho importante a gente tratar desses casos também. Eu não sou daqueles que acham que agora, por exemplo, férias escolares, os pais estão desesperados porque aí os filhos estão em casa, mas tem professor e tem professor. Né? A gente estava falando de educador. Eu me lembro de um livro que eu li da Madalena Freire, que ela me deu o conceito assim, mais bonito que eu conheço de educador. Educador. Educa a dor. Eu levei isso para minha vida. Esse aqui foi meu aluno no curso profissionalizante. Está aqui hoje trabalhando junto comigo. Educador. Né? Desculpa te interromper, mas só para trazer esse contexto. É belo, né, esse conceito. É belo e é verdadeiro, inspirador, de né, fato, pra gente... inspirador. Inspirador, sim. O ideal era que todos aqueles que exercem essa missão, né, conseguissem ser pessoas vocacionadas para isso. Mas, de fato, nem em todas as profissões a gente tem profissionais exercendo aquilo por vocação. Às vezes, uma série de circunstâncias o levou àquele lugar, né? Então, essa relação professor-aluno, ela sempre ultimamente, principalmente, tem se tornado uma relação difícil de administrar. Mas o certo é que para que ela esteja funcionando de modo equilibrado, é preciso que haja o respeito ao direito do outro, tanto do professor em relação ao aluno, quanto do aluno em relação ao professor. Né? Então, quando esse respeito é violado, né, como num caso como esse, em que o professor ofendeu a criança de alguma forma, não a respeitou, não identificou as suas subjetividades, porque cada aluno dentro de uma sala de aula, por maior que seja a turma, é um aluno com necessidades diferentes do outro, com rendimentos diferentes, que exige uma atenção especializada, né? Então, há que se buscar aí as medidas para a aplicação de medidas disciplinares mesmo, né? No âmbito administrativo e, se necessário, no âmbito judicial, dependendo da situação. Outra coisa é interessante, quanto mais a gente vai conversando aqui, as últimas perguntas não estão aqui no meu roteiro, já estou preocupado com o tempo, mas assim, a questão do autismo, que é uma realidade, assim, na minha infância, na minha adolescência, você via pessoas, hoje você sabe que aquelas crianças, aquelas adolescentes eram autistas, mas não existia essa denominação. Se existia, eu não me lembro. Mas hoje tem essa coisa do espectro autista. É outro desafio muito forte, né? Para as escolas e até para os pais. E imagino também que você encontre muitas demandas, muitos desafios no seu dia a dia. Sim, para assegurar o direito dessas crianças, né, que tem o diagnóstico do TEA, que é o transtorno de espectro autista, que acho que assim, são várias as explicações para esse aumento que a gente vem identificando no dia a dia de crianças com esse diagnóstico. E um dessas justificativas que eu escutei de médicos e tudo mais, é que mudaram os fatores que eram considerados critério para o diagnóstico. Então, ampliaram
esses critérios, a lista dos critérios. Então, aqueles comportamentos que não eram inseridos no diagnóstico alguns comportamentos passaram a ser inseridos, e isso ampliou o número de diagnósticos. Com essa ampliação, a rede, né, de assistência a essa criança, seja pública, seja privada, ela teve que também aumentar para oferecer esse apoio, porque há que se oferecer a possibilidade de estimular habilidades, e quanto mais cedo essa intervenção é feita e mais eficaz, mais chances a criança tem de desenvolver as habilidades que precisa, né, para a qualidade de vida. E, infelizmente, nós ainda estamos assim engatinhando na oferta desses serviços, tanto na rede pública quanto, eu ousaria dizer, também na rede privada. Embora a gente veja muitas clínicas e tudo, a gente ainda vê muitas práticas que, de fato, mudam muito pouco a realidade. Verdade. Então, a gente tem aí um desafio, fora a exaustão, né, das famílias que lidam com a situação. Exatamente porque essa oferta de Tem o serviços caso de tão muitas precária. mães solo, né? Porque os pais abandonam, né? A senhora deve conviver muito com isso. Eu atuei como conciliador na área, na vara de família durante 2 anos. E assim, era um negócio assustador. Eu tinha vergonha de ser homem. Mas naquela época eu ainda não tinha a visão que eu tenho hoje. Mas já tinha uma certa... Falei, gente, como é que pode? E acontece muito, né? Em casos de crianças com autismo. Não são todos os casos, tá, gente? Claro. Mas uma... A esposa, por exemplo, pega um câncer, né? Pega um câncer. Desenvolve um um câncer e adoecimento, tal. às vezes físico, E o por conta abandono, do né? adoecimento emocional. Exatamente. A exaustão é muito grande, e essa exaustão, quando ela não é tratada, eu venho trabalhando muito essa ideia, né, da importância da gente oferecer do tratamento multidisciplinar que é oferecido à criança e adolescente, levar em consideração esse apoio psicológico, principalmente, ao cuidador daquela criança, aos cuidadores daquela criança. Sim. Porque quando esse cuidador adoece emocionalmente, e quando ele não tem apoio, isso é quase certo, né? Ele acaba gerando o adoecimento também de outros membros familiares. Eu mesmo me lembro de conhecer a história de uma família em que a mãe tem dois filhos, né, e com o diagnóstico do TEA. Sim. Um deles não tem, mas esse que não tem, vendo ela quase iniciando um processo depressivo, porque embora ela seja muito forte, sério. guerreira, lutadora, ela já está perdendo as forças, porque as dificuldades são muitas. Então, até essa criança que não tinha ainda nenhum diagnóstico de TEA começou a apresentar um problema de ansiedade, né? O coração disparando, sintomas claros de sudorese, de sintomas de ansiedade. E aí vai todo mundo adoecendo em volta, né? Sim, e como exato. esse cuidador vai continuar cuidando dessa criança que inspira tantos cuidados. Então, eu acho que é estratégico para que um atendimento multidisciplinar a crianças com TEA aconteça de forma eficiente, esse olhar, esse apoio ao cuidador da criança. Acho que isso é importante. Com certeza. Antes de continuar, e eu quero continuar escutando, aprendendo, eu quero falar sobre seus 20 anos como promotora, é isso? Mas antes eu tenho que reforçar aqui, agradecer ao Barão Coworking, onde nós estamos agora, que é mais uma aguinha, doutor? Não, tem que, obrigada. Barão Coworking, nosso parceiro, sala de reunião, mini sala, endereço fiscal, estudo de podcast, aqui na rua Barão de Miracema 397. Casa das Arábias, aqui também na Barão de Miracema 410. Quiosque do Fred Atacado. Pérez e Fernandes Soluções Empresariais e Andaimes Locan, desde 1995, montando soluções. Doutora Nick, mais de 20 anos, ou 20 anos, atuando na promotoria. Quais são os maiores desafios, as maiores alegrias? E eu não vou falar de tristeza, não, porque aqui é comunicação positiva. Embora a gente esteja tratando aqui de alguns casos, de algumas situações, mas uma retrospectiva desses 20 anos. É muito tempo, né? É muito tempo. De fato, assim, atuar como promotora de justiça, né, como a expressão diz, lutar por justiça, né, e fazer isso todos os dias é de fato uma honra, um privilégio. Eu
ao longo do tempo, a cada vez que ele passa, eu tenho mais certeza de que eu fiz a escolha certa. Que bom. Apesar de todos os desafios, a gente sabe que a gente vive num país com diversas situações de corrupção, de uma máquina burocrática, às vezes, Sim. muito inchada, pesada, né? Mas, apesar disso, tentar encontrar caminhos, arestas, para fazer justiça a cada caso, a cada situação, e poder dormir em paz por ter trabalhado ou lutado por essa Sair do bandeira, é gabinete, né? satisfatório. Como você sai, né? É, Sair do gabinete, sair do ar-condicionado, vai para as é, escolas, vai para os abrigos, vai para os é. lugares para aprender, É. inclusive, com as crianças, que a É gente uma aprende forma da muito. gente nunca confundir pessoas com papéis, né? Exato, As exato. pessoas, os Adorei isso. É nomes que a gente isso. está ali, são vidas, né? Aham, Atrás daqueles nomes, aham. daqueles papéis, são histórias importantes que merecem o nosso respeito, o nosso valor. Então, sempre que eu posso, eu estou visitando as instituições de acolhimento, as escolas, conselhos tutelares, OSCs, né, que são as antigas ONGs, e lidando com a criança. Eu acho que é um abastecimento mútuo. O Ah, isso que eu ia falar. objetivo, né, o objetivo da promotoria de tutela coletiva da infância e juventude, que é na qual eu atuo como promotora, defendendo os direitos de crianças e adolescentes, ele precisa estar mais que nunca em contato com essas histórias dessas crianças, porque elas são os titulares desses direitos que eu tenho a honra de defender. Então, se eu não estou perto, se eu não estou próximo, se eu não estou percebendo aquelas emoções, aquelas histórias, aquela dor, né? Como estar motivada para lutar por isso, apesar dos desafios que são inúmeros. Sim, Então, eu acho que é um imagino. abastecimento estar com eles, de fato, estar com a rede de proteção e com os titulares dos direitos, que são as crianças, é, de fato, uma forma de me abastecer. Eu adoro conhecer pessoas que tenham esse amor pela profissão e que aproveitam desse amor, dessa disposição para fazer a diferença, né? Esse podcast tem o intuito de trazer pessoas que efetivamente façam a diferença de alguma forma. E mais uma vez é uma honra ter você aqui hoje. Qual era o seu brinquedo favorito que você gostaria de ter guardado até hoje? Pronto, peguei desprevenido. Eu acho que era a minha bicicletinha de 5 anos, onde eu aprendi a tirar as rodinhas ali Com e 5 anos aprendeu a andar de bicicleta, sem as sem rodinhas? as rodinhas. Caramba, eu só conseguia com 8 lá no Jardim São Benedito. É, eu me lembro da cor, eu me lembro de tudo. Eu me lembro da minha também. Assim, A minha era uma Monarch azul clarinha, assim. a minha era um rosinha meio lilás, assim, uma coisa assim. E foram os meus avós que me deram, meus avós maternos. E eu lembro que assim, eu comecei a andar, andei por alguns dias até que eu decidi que eu ia tirar as rodinhas. E Nossa, aí minha mulher mãe, de fibra desde sempre, né? minha mãe falava: "Não, mas é muito cedo ainda, não sei o quê e tal". Aí eu falei, aí ela me convenceu a tirar pelo menos um lado, uma rodinha. Aham. Levantou só a rodinha, não tirou, né? Isso, Levantou. tinha É. isso. E aí eu pedalei, caí, mas caí muitas vezes. Tinha uma área atrás da minha casa, né, que era grama, terra, enfim. E ali fiquei, rodava, rodava, rodava. E eu me lembro que no final do dia eu já estava exausta e ela falando: "Deixa, outro dia você continua tentando". Aí eu tira, então levanta a outra agora. Aí eu dei duas Caramba. voltinhas com Com ela 5 anos? levantada, com 5 anos. E assim, esse brinquedo, eu acho que assim, pensando agora, né, eu acho que nunca ninguém me perguntou qual seria o Aqui brinquedo que as eu perguntas levaria. são, não são perguntas padrões, não. A gente tem Mas eu aqui. adorei, porque eu fiz aqui uma relação, né? A psicologia acaba fazendo isso Ah, e ainda tem automático. questão. Hoje a gente está conversando aqui mais sobre a promotora, Sim, mas eu quero combinar um dia, se sim. bem que várias das suas visões, das suas frases, até da sua atuação, logicamente se mistura também com a É, questão da psicologia, é, né? Então, assim, quero combinar um dia da gente vir aqui falar sobre a psicóloga. sim. Vamos, porque eu acho que hoje não vai Vamos, dar tempo, vamos. porque Tá outra bom. perguntinha. Qual a regra chata de adulto que você quebraria primeiro se fosse criança de novo? Tinha alguma coisa, aquela coisa que o adulto chegava pra gente, não pode isso, não pode isso. Tinha alguma coisa na Eu sua acho que era infância? a hora que tinha que acabar a brincadeira. Eu acho que assim, dizer pra mim, acabou o passeio, agora a gente vai pra casa. Eu já queria saber qual era o próximo e qual era o próximo. Então tá, qual é o próximo Gente, então? ativa pra Né? caramba. Então, eu acho que
Eu acho que é isso. Meu pai mesmo dizia, gente, mas nada vai chegar, né? Chegava, claro, aquele momento era ótimo, mas realmente sempre fui uma inquieta, sempre atrás de alguma da próxima emoção. Aventureira. Agora vamos para os assuntos aqui. A gente deu um refresquinho Sim. e eu queria que você falasse sobre alguns sinais que a criança, o adolescente pode apresentar, uma criança que estiver sofrendo abuso. Que sinais? Desenvolve um pouquinho o que a gente pode. Esse assunto, né, do abuso de crianças e adolescentes é um assunto que realmente a gente precisa se debruçar, porque às vezes a E não gente são acha. só as meninas, né, doutora? Exatamente, não só as meninas. E aí tem a coisa do machismo, né, aquela coisa toda Exatamente, e tal. exatamente. E é um crime silencioso, né? Aham, Porque a vítima, normalmente, ela acaba se sentindo intimidada, envergonhada de falar. Até porque envolve algo muito íntimo, que é o próprio corpo, aham. né? E às vezes o abuso acontece e a criança é tão ainda inocente que ela nem se dá conta de que aquilo é de fato um abuso. Na maioria das vezes, ele acontece no ambiente familiar, por alguém que convive com a criança, que exerce sobre ela uma posição hierárquica, e ainda mais ela fica, em função Quase disso, 80% dos intimidada. casos, não Quase é isso? 80% Eu dei dos aula casos. sobre Lei Maria da Penha e falava também sobre a questão, né, de estupro, de abuso e Sim, tal. Acho que são 78% dos casos, exatamente, né? É exatamente pai, é isso. padrasto, é irmão, é avô. Eu Exatamente. tenho um caso, rapidinho, doutor, que me Não chocou pode ficar à muito, vontade. de uma aluna. é, eu dava aula numa academia de formação de vigilantes. Dei aula lá durante 4 anos. E para mim foi um aprendizado. Foi quando eu me descobri professor, que é a coisa que eu, tirando estar aqui fazendo Uhum. a coisa que eu mais amo fazer é estar dentro da sala de aula e tal. E tem o caso de uma aluna em que ela relatou que ela sofria abuso, ela e a irmã, de um avô que era pastor de uma igreja evangélica. E ele levava as netas para dentro do mar, cometia abusos. E ela, a primeira vez que ela falou disso foi numa sala de aula. A minha sala, o pessoal brincava que era meio que uma terapia coletiva, que a gente começava a conversar. Eu tinha que falar de Constituição, eu tinha que falar de. Mas eu sempre gostei de falar sobre sentimento. Eu acho que a gente tem que falar muito sobre isso. E ela se abriu e ela disse que ela só conseguiu se reconectar com Deus, porque aí ela, a figura do avô, que era pastor, Uhum. muitos e muitos anos depois, inclusive em uma igreja evangélica, que era muito crítico em relação a algumas coisas, não vou falar aqui o nome, não cabe, mas que ela se sentiu abraçada de novo nessa igreja muito famosa e tal, e ela se sentiu abraçada de novo com quase 40 anos de idade. Então, essa coisa do abuso mexe É muito. impressionante a profundidade Desculpa te dos traumas, interromper, mas porque nada, me veio imagina. isso. É muito enriquecedor a gente ouvir mesmo histórias de pessoas que já passaram por isso e, principalmente nesse caso, conseguiram encontrar ainda uma forma de Sim, se refazer, né? De se ressignificar, reconstruir. Então, é muito importante que a gente esteja atento a isso, né? Porque a maioria das vezes a criança não tem coragem de contar. Então, a gente tem que estar às vezes nem atento, sabe, né? É o nem que sabe às você falou, nem vezes. sabe que tá. E a forma da gente identificar, como você perguntou, quando isso pode estar acontecendo, já que é silencioso, é justamente através dos sinais do comportamento da criança. Então, ela começa a apresentar sinais que podem indicar uma violação de direito nesse campo ou até em outro, né? Como, por exemplo, isolamento, uma tristeza exagerada, dificuldade para dormir, dificuldade para se alimentar. Questão Às da vezes higiene até o também? toque, até o toque, às vezes é um aniversário, todo mundo vai se abraçar, né? De compartilhar aquele momento e ela se fecha, Sim, né? Ela sim, se, sim. se defende, na verdade. Então, assim, são comportamentos ou excesso de agressividade. Às vezes a criança não era agressiva, começa a De apresentar do nada repente. uma agressividade. É uma forma de tentar expressar, né, os sentimentos de indignação por aquilo que ela vem sofrendo. Então, todos esses comportamentos, queda no rendimento escolar Aham. também, e o isolamento são comportamentos que podem dar aí sinais de que alguma coisa não está boa. Então é importante a aproximação do adulto, o diálogo sem julgamento, o Sem julgamento, diálogo, porque por a favor. vítima, como o abusador tem como metodologia, né, fazer com que ela não conte, com que ela mantenha o silêncio, ela
principalmente quando é criança e adolescente, de alguma forma ela entende distorcidamente que ela pode ser cúmplice, que ela talvez se sinta uma mistura de culpa, quando não há Eu culpa ia falar nenhuma, isso, quando sobre a não há questão da culpa, né? cumplicidade nenhuma. Na verdade, é um adulto abusando de uma criança e não há de forma alguma cumplicidade, mas no viés emocional dessa vítima, né, isso pode ser um fator para que ela se feche, para que ela tenha dificuldade de contar e de falar. Então, essa aproximação do adulto, empática, né, de forma a acolher aquela dor, a escutar e depois, então, dar os passos para garantir a segurança daquela criança, interromper o fluxo de violência, é muito importante. É o que pode salvar, de fato, aquela Exato, criança da situação. exato. Você falou em escutar, né? Como sou estudioso e trabalho com comunicação não violenta, com comunicação positiva, gosto muito da ideia da escuta ativa. E eu aprendi com meu amigo André Trigueiro que escutar é diferente de ouvir. E eu acho que eu vou ter acho que é o primeiro episódio que eu vou falar isso aqui, que é um mantra que eu falo direto na minha vida. Escutar é verbo auxiliar de amar. Ouvir, as pessoas ouvem, mas escutar é você parar, é você estar do lado, é você dar atenção. Então, essa coisa da escuta afetiva, cuidadosa, empática, né, dos pais, dos avós, de quem quer que seja. Isso não é só com criança, né? A gente está falando muito de criança hoje aqui, mas eu tô há pouco, minha mãe está para fazer 82 anos. E como é desafiador também a gente lidar com aquelas pessoas que cuidaram de nós a vida toda, né, e ver essas pessoas não têm mais a mesma vitalidade e tudo mais, mas parar um pouquinho para escutar as pessoas ao nosso redor. Né? O Rubem Alves tem outra frase também sobre escuta que ele fala: é na escuta que o amor começa e é na não escuta que ele termina. Então, vamos escutar mais, vamos escutar mais. Estamos todos precisando Não disso. é? Não é? A gente está tendo uma chance maravilhosa aqui. Eu estou escutando aqui o tempo Eu todo. também. Estou escutando aqui o tempo E a todo. gente aprende quando a gente escuta Pois muito. é, eu falo que quando eu estou aqui em sala de aula fazendo palestra, esses são os meus momentos prediletos, porque eu estou longe disso aqui. Estou longe disso aqui. O outro está até ali, tem 2 celulares. Meu Deus do céu, é um alívio. Queria que você falasse, a gente está se encaminhando aqui para o final, antes que Kailan me faça o sinal ali, sobre a sua participação no Congresso Internacional de Desenvolvimento Infantil, agora em agosto, em Natal. Fala um pouquinho sobre isso, que coisa bacana. Então, esse congresso é um congresso que acontece, já é a terceira edição desse congresso, Cindy, e né? sim, disso. E ele tem como foco as crianças e adolescentes, o desenvolvimento infantil de crianças e adolescentes que têm o transtorno do espectro autista. E Ah, então, ele tá. reúne Olha, eu falei aqui, eu não sabia que era. é um congresso que vai acontecer durante 3 dias, em agosto. Também tem a versão online dele. Eles criaram esse ano essa versão online. Quem quiser participar online também pode se Falar em inscrever. online rapidinho. Quando você fizer uma outra palestra online sobre ECA digital Aham, e tal, porque eu fui ver e todas já tinham já tinha passado. Eu falei, ai meu passado. Deus do céu, eu quero aprender mais Não, sobre, entendeu? nós vamos ter outras lá no perfil do Infância em Ação. Isso, que eu divulgo, a gente divulga Sim, também, porque isso é sim. importante, isso é muito Ótimo, ótimo. Isso importante. é muito importante, sim. E então esse congresso ele reúne uma série de profissionais que cuidam e que lidam com crianças e adolescentes com TEA e mães, cuidadores. Então é uma oportunidade de compartilhar mesmo informações, experiências. Vai ser a primeira vez que eu participo. Eu Que estou assim bacana. Parabéns, ansiosa e doutora. feliz de ter essa Parabéns. oportunidade. Parabéns, Obrigada. parabéns. Trabalho tão bonito, nossa, parabéns. Orgulho para nossa terra, que é tão. Você fala de campus, o pessoal fala, liga aí alguns nomes. Que bom que a gente tem a doutora Anique aqui. Vamos lá para as perguntinhas finais aqui. Aí são aquelas perguntinhas Uhum. mais pessoais. Que momento da sua infância ou adolescência, ou até da vida, pronto, vou dar uma colher de chá, você gostaria de voltar por alguns instantes? Aquele carrinho lá, o DeLorean do filme De Volta para o Futuro, tem algum momento assim? Ou não tem muita coisa de nostalgia e tal? Tem vários momentos, né? O Assim, problema é eu escolher um só, né? problema é escolher um só. Tem na vida pessoal, na vida profissional, vários momentos especiais, assim. Escolhe umzinho. É,
assim, talvez o que me vem à cabeça, assim, meu avô, por parte de mãe, né, meu avô materno, ele foi uma pessoa que teve um papel, assim, muito significativo na minha formação, sobre o aspecto espiritual. E ele, assim, era uma pessoa que se dedicava a fazer palestras, ele era espírita e era uma pessoa que fazia muita caridade, muita mesmo. E eu tive a oportunidade na adolescência de acompanhá-lo, né, em lugares assim, até em leprosários e asilos de idosos, e acompanhar esse trabalho de caridade que ele fazia, né? Então, Que bacana. aquilo assim marcou a minha formação como adolescente, como um verdadeiro tesouro, porque eu pude Sim, carregar isso na sim, bagagem. sim. O quanto aquele contato de se sentir útil diante de pessoas que estavam num grau de sofrimento tão intenso era tão transformador para quem dava e para quem recebia. Então, talvez se eu pudesse voltar no tempo, eu escolheria um desses momentos em que eu estive com ele nesses lugares, olhando e trocando com essas pessoas esse momento de afeto. Traz até Nossa, uma não, emoção eu estou aqui, emocionado porque aqui. Eu estou realmente emocionado foram aqui momentos porque assim. eu fiz isso muito com a minha mãe, que também é do movimento espírita, né? A mãe vai fazer 82, mas ela começou a fazer palestra com 20. Então, assim, a vida toda. E hoje em dia ela está num ritmo mais devagar. E aí, hoje ela vai e me indica: não, eu não estou mais não. Toma aqui o telefone do meu filho e tal. Mas ela continua, graças a Deus, continua nativa, mas num ritmo mais devagar. Dá uma São respirada, né? tesouros que São vão ficando na nossa tesouros, bagagem, né? Ele partiu, mas memória deixou a afetiva. luzinha dele aqui É. guardadinha. O nome desse podcast, doutora, é Comunicação Positiva. Eu gostaria que você desse uma dica para que nós tenhamos uma comunicação mais positiva com nossos filhos, com os nossos netos, com os adolescentes com quem convivemos. Tem alguma dica assim de mãe, de psicóloga, de promotora? O que o coração diz aí? Vão É, ter várias dicas, eu sei, né? Mas assim, eu assim costumo praticar assim no meu dia a dia, né? Quando eu percebo que de alguma forma a minha vibração está mais focada em uma notícia negativa, uma emoção negativa que uma experiência me provocou, em estar atenta e fazer um exercício mesmo de me tirar desse lugar, né? maravilha. Então é tentar identificar logo essa emoção e me conectar com alguma coisa positiva. Uma música que seja no YouTube, uma música da playlist que me ligue de alguma forma, me conecte com Deus, com um plano maior, e assim em poucos minutos a gente consegue sair daquilo, Sou né? parecido Então, com você nisso aí. Eu vou atrás de música. é, Às vezes, música, de um tempo para cá, músicas clássicas, às vezes músicas instrumentais, mas vou muito para MPB, vou escutar Gilberto Gil, vou escutar Djavan, Milton Nascimento, eu não gostava quando eu era criança, que eu achava uma coisa assim meio mórbida. Eu pego as letras de Milton Nascimento, falei, meu Deus, só tesouro. Já fiz várias palestras ali com letras de são Gil, de Milton maravilhosas as letras que Nascimento, a gente tinha. e a gente precisa, né, É, desligar um pouquinho. É, a última perguntinha. A gente começou o nosso papo lembrando daquele domingo à noite em que você saiu com a sua família para o lanche. Você tinha 11 anos. O que que a Nick, essa Nick, se a Nick de 11 anos sentasse aí do seu lado aí agora, o que que você falaria para ela? nossa. Olha, eu falaria para ela que ela teria uma trajetória, né, cheia de obstáculos, mas que se ela conservasse dentro dela aquela vontade de extrair de cada experiência aprendizado, que eu acho que é o grande sentido da vida, né, Somos ela espíritos aprendizes, né, gente? exatamente. Ela poderia titubear, ter momentos para se refazer, para se reerguer, mas que ela, se ela apostasse nesse sentido maior de que todas essas experiências elas são úteis, as boas e as ruins, para que a gente possa extrair para a nossa evolução pessoal, né, como ser humano, algo de útil, de aprendizado que possa servir para a gente ou para o mundo à nossa volta, vai valer a pena cada pedaço da trajetória.
eu diria que ela podia apostar que ia valer a pena. Se ela caminhasse de forma humilde e sempre como uma aprendiz, ela ia fazer uma trajetória satisfatória para ela mesma. Estou tentando lembrar da música aqui agora, acho que é de Gonzaguinha, que ele fala justamente dessa coisa de aprender. Já usei em palestra e agora a música sumiu. Eu quero agradecer. Eu estou profundamente, fiquei emocionado aqui em alguns momentos também com a sua emoção, com os seus relatos. Quero, de novo, agradecer aos parceiros, Barão Coworking, Casa das Arábias, Quiosque do Fred, Pérez e Fernandes, Locan, Andames Locan, é parceiro novo. E quero te pedir, doutora Nick, para você fechar com a página que você, antes, né, das câmeras serem ligadas aqui, eu te dei um livrinho aí, A Arte de Seguir em Frente, do André Trigueiro, e você abriu eu falei, abre uma página aí para preparar a nossa conversa. Queria que você dividisse, agradecendo mais uma vez, queria que você dividisse com a gente o que foi passado aí. Imagina, eu que agradeço essa conversa maravilhosa que a gente teve, dividir essas vibrações, né? Isso. A gente é do tempo analógico, né? Pela sua idade, pela minha, e a gente aprendeu de fato a compartilhar as emoções olho no olho. Isso, né? Eu acho que a gente tem essa tarefa de transmitir para as próximas gerações essa experiência tão positiva para que de alguma forma isso possa ajudá-las a equilibrar, achar a dose perfeita das novas tecnologias sem perder essa essência do olho no olho, das boas energias. E quero dizer assim, a gente vai ter que fazer uma outra conversa, porque ficou faltando muita coisa, mas tenho certeza que ela gostou, então vai dar um jeitinho na agenda dela. Com certeza. Vamos lá, então. O título é O Poder da Palavra. As palavras determinam fatores de cura ou de adoecimento. Quanto maior o repertório de palavras positivas e inspiradoras de alguém, maior será o efeito terapêutico desse banquete de fonemas. Muda-se o campo eletromagnético de um lugar em que as palavras expressas com amor irradiam ondas de alegria, conforto e esperança. Seja cuidadoso com as palavras. É o que a gente tentou aqui, né? Então, agradecendo de novo a doutora Nick Rebelo pela boa vontade. Não basta ter vontade, tem que ter boa vontade, é a lei. Pela disponibilidade de estar aqui conosco. Espero em breve recebê-la novamente para a gente conversar mais, escutar mais, aprender mais. Tá bom, doutora? Boa sorte aí na caminhada, no congresso, nos encontros, no dia a dia. E também na vida pessoal, né? Porque também não é só a questão espiritual, que foi muito bem lembrado e tal. De repente, na outra conversa, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nisso. Agora que eu sei que você também é espírita, né? Então, acho isso também bacana. É isso. Obrigado, doutora. Pessoal, foi um prazer. A gente volta em breve com o 5º episódio do podcast Comunicação Positiva. Valeu!